este nome tem dois entendimentos. O primeiro é que é Homotopy Type Theory, ou seja, uma teoria sobre tipos de homotopia. E tipos de homotopia podem pensar como sendo espaços topológicos, só que em vez de pensarem nos espaços topológicos como sendo definidos por abertos, são definidos pela sua estrutura de homotopia, ou seja, pelos seus pontinhos, os caminhos, que caminhos é que eu consigo deformar uns nos outros, e assim por diante. Ou seja, pronto, há este entendimento. Em português seria teoria dos tipos homotópicos, ok? Porque os objetos da nossa teoria vão ser de facto tipos homotópicos. Desculpa, vão ser de facto tipos de homotopia. Outro entendimento é homotopy type theory, ou seja, uma teoria de tipos, e tipos são, podem pensar como sendo objetos da interseção da matemática com a informática. Qualquer pessoa que já programou provavelmente já se separou com tipos. Sei lá, numa linguagem de programação tem, sei lá, true. True, qual é que vai ser o tipo? Vai ser booleano. O tipo dá meio que a natureza do objeto com que vocês estão a trabalhar. Ou seja, é uma teoria de tipos com aqui um conteúdo qualquer de homotopia, em que a homotopia aparece aqui alguns, de alguma forma. Ok. Um, Há muita coisa que se pode dizer sobre este assunto e eu não tenho tempo para dizer tudo, nem sei tudo, sei muito pouco e por isso é que por ver o meu relatório é que ele diz os básicos da teoria de tipo somatórica, que é mesmo os básicos, dos básicos há muito que se pode dizer sobre este assunto. Um, mas uma forma de falar sobre ele é motivando-o como sendo uma fundação para a matemática, ou seja, é uma teoria matemática na qual todas as outras teorias da matemática se constroem, uh, no qual existe uma especificação muito rigorosa e muito enriquecida da noção de identidade, ou seja, de igualdade, do que é que significa dizer que A é igual a B. E pronto, eu vou fazer essa motivação e para fazer isso vou primeiro explicar o que é a identidade na fundação usual da matemática, que é a teoria de conjuntos. Um, então, vamos aqui. Costuma ser a teoria de conjuntos ZFC, que vem de Zermelo, Prenkel, que são dois matemáticos que estudaram os axiomas utilizados, e C vem do choice, que aparece ao axioma de escolha. Pronto, nesta teoria de conjuntos, dizer que A é igual a B é exatamente o mesmo que dizer que para todo o Z, Z está incluído em A, se e só se Z estiver incluído em B. Portanto, isto chama-se inclusivamente o axioma de extensão. Dizer que duas coisas são iguais e é realmente duas coisas no geral, porque na teoria de conjuntos todos os objetos da matemática são conjuntos. Dizer que dois objetos são iguais é dizer que eles são iguais enquanto conjuntos, ou seja, que têm exatamente os mesmos elementos. Uh, e vamos ver algumas implicações disto, na medida em que isto é uma fundação da matemática. Ou seja, temos que todos os objetos são conjuntos e, portanto, uh, coisas que nós estamos habituados a pensar como não sendo conjuntos, como por exemplo números, também acabarão por ser conjuntos. E questões do género, será que zero é igual a, sei lá, ao conjunto vazio? São questões perfeitamente razoáveis, porque eles são ambos conjuntos e faz sentido perguntar sobre duas coisas que partilham a mesma natureza de conjuntos se eles são aos dois a mesma coisa. E se calhar, não sei se vocês já ouviram falar disto ou não, mas na definição usual dos números naturais, isto é de facto verdade. O zero é de facto igual ao conjunto vazio. Apesar de, pá, ser um bocado absurdo, se vocês forem a uma aula qualquer de uma cadeira de matemática mais alto nível, sei lá, análise funcional ou álgebra, ou seja o que for, cálculo, whatever, se vocês escreverem esta equação no quadro, tipo, a pessoa vai achar que vocês estão malucos, porque, quer dizer, tipo, isto é um número, isto é um conjunto, e é absurdo que eles sejam a mesma coisa. Óbvio que podem definir o zero como sendo outra coisa qualquer, mas o que importa é que o zero vai acabar sempre por ser um conjunto e vocês vão sempre acabar por ter a igualdade, uma igualdade extremamente geral, no qual não conseguem distinguir as coisas pela sua natureza. A teoria de tipos depois vai resolver isso, atribuindo a cada objeto uma natureza específica, não é? Ou seja, por exemplo, no fundo, uma teoria de tipos é uma linguagem de programação, o zero teria tipo natural, ok? Escreve-se assim com estes dois pontinhos. Podia-se escrever assim, há quem escreva assim, mas eu quero distinguir mesmo da teoria de conjuntos. E o vazio teria tipo conjunto, realmente escreve-se assim.
e, portanto, não faz sentido comparar batatas com cebolas, são coisas diferentes. Ahm, ok, outra coisa que se faz na teoria de conjuntos é que nós estudamos instâncias particulares das estruturas. Das estruturas, em vez das próprias estruturas por si mesmas. Ok? E o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu falo sobre estruturas, é o seguinte: nós, por exemplo, estamos habituados a pensar por exemplo, no grupo fundamental da S1 e nos inteiros com a soma como sendo a mesma coisa. E porquê é que são a mesma coisa? Pá, porque em grupos eles de facto são isomorfos, representam a mesma coisa. Só que, ou seja, nós, na matemática cotidiana e informal, nós estudamos as estruturas. Só que, quando passamos para a formalização na teoria de conjuntos, nós já temos que estudar isto enquanto conjuntos. E enquanto conjuntos, eles não são a mesma coisa, eles são diferentes e são apenas, digamos, isomorfos. Portanto, na teoria de conjuntos, estas coisas são diferentes e nós temos que fazer tudo a menos de isomorfismo. E de facto, se nós assumíssemos que eles são iguais, nós íamos chegar a contradições. Porquê? Porque os elementos deste conjunto aqui são classes de equivalências de caminhos e os elementos deste conjunto aqui são números inteiros. Pronto, íamos chegar a conclusões absurdas a partir daí, porque estaríamos a dizer que os elementos são iguais. Ok. Agora, a teoria de tipos que eu vou introduzir vai-nos possibilitar, vai basicamente ter como os objetos primários da matemática, que podem pensar como sendo os tipos, vão ser, em certo sentido, as estruturas. E dizer que dois tipos são iguais equivale a dizer que as suas estruturas são iguais. Tanto que, a partir do momento em que conseguimos encontrar um isomorfismo entre duas estruturas, conseguimos concluir que elas são iguais. Pronto, já estou a dar spoilers, que é o que vai acontecer no final, mas é isso que nós queremos chegar. Ok, então vamos lá ver. A teoria de tipos que eu vou introduzir costuma-se ter a sigla OT. Porquê OT? Não sei, há quem também chama HTT, mas este nome é mais fixe, objetivamente. E ela é uma junção de uma teoria de tipos, que abreviasse MLTT, que vem de Per Martin-Wolf Type Theory, e isto vem do feito pelo Per Martin-Wolf nos anos 70, ok? E o objetivo do Per Martin-Wolf fazer esta teoria de tipos era dar uma semântica à lógica intuicionista, ok? E eu já vou explicar mais ou menos o que é que isso significa a seguir. É esta com um axioma, ok? Chamado o axioma de univalência, e foi proposto pelo Vladimir Voevodsky, que é um matemático que era especializado em teoria da homotopia e foi por volta, acho que, de 2010. Ou seja, isto é relativamente recente. Ok. Como eu já disse, uma teoria de tipos é semelhante a uma linguagem de programação. Aliás, não é só semelhante, é de facto uma linguagem de programação. Ou seja, o que nós estamos aqui a fazer, no fundo, é unificar a informática com a matemática. Tal que os objetos da matemática passam a ser programas e nós conseguimos executar esses programas. O que executar esses programas significa é expandir as definições das expressões. Ok? Uh, eu sei que isto pode parecer um bocado abstrato e estranho, mas isto demora muito tempo a compreender rigorosamente e eu tenho que passar os detalhes à frente. Ok. Um, não sei se já ouviram falar, mas uh, pá, final do século XIX houve uma grande crise da fundação da matemática, que se queria arranjar, queria-se perceber ao que é que a matemática se reduzia. A crise foi inclusivamente fomentada por se descobrir paradoxos na teoria de conjuntos, e foi por isso que se começou a falar de axiomatizações da teoria de conjuntos. Pronto, e dentro disso tudo havia uma corrente de matemáticos, que eram os construtivistas, que acreditavam que a noção mais primária da matemática é a noção de construção. No caso dos intuicionistas era a tal construção mental. Um, e, portanto, eles acreditavam que
afirmar a existência de um objeto matemático correspondia a construí-lo. Ok? Fazer uma construção, seja lá o que é isto da construção. Um, ok. E pronto, começou-se a construir bastante matemática construtivista, há aí livros e livros, sei lá, tipo sobre análise construtivista. É um bocado estranho porque eles não usam a lei do terceiro excluído, que diz é aquela, de qualquer forma, φ ou não φ, eles recusam-se a utilizar isto, porque, pronto, não dá para construir esta fórmula. Um, mas o que importa é que esta noção de construção veio-se a descobrir um, que tem umas propriedades computacionais, ok? E isto foi descoberto também com o estudo do cálculo lambda, que é portanto, uma linguagem de programação. Descobriu-se que um dado fragmento do cálculo lambda com tipos, ou seja, uma teoria de tipos muito pequenina, era isomorfa um, à lógica intuicionista, ou seja, uma noção formalizada desta forma de pensar intuicionista. Isto chama-se o isomorfismo de Curry-Howard. E o isomorfismo funciona da seguinte forma: as proposições da parte da lógica correspondem a tipos e as demonstrações das proposições são os habitantes dos tipos, ou os termos, os programas, não é? Os habitantes são, sei lá, uh, X é um habitante de A, é quando X tem tipo A, ok? X é um programinha com tipo A. Pronto, e isto é interessante porquê? Porque isto é um isomorfismo e o que significa é que eu consigo, numa teoria de tipos, eu consigo fazer basicamente lógica do imediato. Não preciso estar com aquelas coisas que se tem que fazer sei lá, definir uma lógica de primeira ordem, de noção de estrutura de interpretação, blá blá. Não, é imediato. E para além disso, as demonstrações são os habitantes dos tipos. Ou seja, as demonstrações das proposições não são coisas que estão na meta-teoria, são mesmo objetos da nossa teoria. São programinhas que eu consigo até executar as demonstrações. E posso fazer perguntas tipo, será que duas demonstrações são iguais ou não? Ok. A ideia do Para Martin Wolf era expandir, dar uma semântica à lógica intuicionista baseada nesta ideia de interpretar proposições como sendo tipos. Ok, já disse tudo. Vou só dar um exemplo. Nós temos operações de construção de tipos. Por exemplo, imaginem que eu tenho uma variável x tem tipo A. Eu tenho um termo t tem tipo B. Eu posso construir lambda x t, que vai ser uma função de A para B, ok? Esta funçãozinha é uma construção de tipos. E tipos de função correspondem a implicações, ok? Portanto, e podemos mais ou menos perceber porquê. Porque se eu tiver uma demonstração de A e tiver uma demonstração de que A implica B, eu consigo construir uma demonstração de B, basicamente. Ou seja, isto é uma demonstração de que, ok, suponham que eu tenho aqui agora uma demonstração y de A, então lambda xt aplicada a y vai ser uma demonstração de B. E podia-se reduzir essa demonstração depois substituindo isto para t, em que as ocorrências de x passam para y. Pronto. Mas não importa, não vou entrar muito por aí. Ok, voltando ao assunto principal, nós queremos expandir a noção de igualdade. E vamos ter, vai haver três sentidos em que duas coisas podem ser a mesma nesta teoria de tipos. A primeira é a chamada igualdade definicional. Ok? E nós tomamos partido de todos os termos serem programas. O que nós fazemos é o seguinte: tenho aqui um termo, escreve-se assim, T1 é igual por definição a T2, ok? Em que eles são ambos termos de tipo A, ok? Nós não vamos dizer que duas coisas de tipos diferentes são iguais. Isso não faz sentido, já abandonámos isso. Dizemos isto se, quando executados, T1 e T2
se reduzem à mesma expressão. Posso dar um exemplo. Uh, por exemplo, 2 mais 0 vai ser igual por definição a 1 mais 1, ok? Enquanto números naturais. Porquê? Para já, deixem só deixar claro. Existe uma definição clara do 2, que é o sucessor do zero. Existe uma definição do mais, que é definida recursivamente. E o que acontece é que, quando eu reduzo isto o máximo que consigo, quando eu executo este programa até ele terminar, isto dá-me o sucessor do zero, e este aqui dá-me também o sucessor do zero. Ou seja, reduzem-se à mesma coisa, são iguais por definição. Portanto, esta igualdade é decidível. E se repararem, pá, o que nós estamos aqui a fazer é simplesmente expandir a definição de uma soma até chegarmos à sua forma mais simples. Um, em certo sentido, o que esta igualdade expressa é conhecimento analítico. Ou seja, o, o conceito deste lado da equação e o conceito deste lado da equação são exatamente a mesma coisa e nós conseguimos inferir isso olhando para qualquer um dos lados. Eles têm exatamente o mesmo modo de apresentação. Não, ou seja, não é não é nada estranho. Nós não precisamos de uma demonstração. É imediato, trivial. Uma coisa que não se pode provar com esta igualdade é que x mais y é igual a y mais x. Ok? Nós não somos capazes de demonstrar com esta igualdade isto. Porquê? Porque isto, isto tem que ver com a definição da soma, mas a soma vai ter, digamos, um caso base em que o lado da direita é zero, ela é definida assim, x mais zero é igual a zero, e x mais o sucessor do y é igual ao sucessor do x mais y, seja definida recursivamente. Nós não somos capazes de reduzir qualquer um dos lados e, portanto, nós não somos capazes de inferir que x mais y é igual a y mais x. Por definição, para chegarmos aqui, nós precisamos de uma noção exterior, que é a noção de um princípio de indução. Okay? Quando tivermos um princípio de indução, já vamos conseguir arranjar uma demonstração disto. Mas a demonstração disto é não trivial e, portanto, nós não conseguimos fazer com esta igualdade imediata e computacional. Então vamos lá ver qual é que é a igualdade que é suficiente para provar isto. Chama-se a igualdade proposicional. Okay? Portanto, um, isto já tem que ver com aquela interpretação dos tipos como sendo proposições, porque dados x, incluído x tipo A, y tipo A, forma-se o tipo das identificações de x a y. Okay? Isto é um tipo, não é um termo. E diz-se que x é igual por definição a A se este tipo for habitado, ou seja, se existir um programinha que tem este tipo. Okay? Qual é que é a ideia para isto? Este tipo é como se fosse a coleção de todas as demonstrações de que x é igual a y. Se ele for vazio, é porque nós não somos capazes de concluir que x é igual a y. Não significa que eles sejam diferentes, eles podem ser iguais, só que a nossa teoria não é suficiente para demonstrar. Um, mas, exato, se este tipo for habitado, é porque temos uma demonstração de que x é igual a y. E com esta igualdade aqui, nós já conseguimos construir uma demonstração que eu não vou escrever aqui, porque é um bocado longa e eu teria que estar a pensar, mas existe uma demonstração, vou chamar P, de que x mais y é igual, nos números naturais, ao y mais x. Okay. E reparem, para provar esta igualdade, nós precisamos mesmo de uma demonstração, ou seja, nós estamos a expressar aqui conhecimento que não é trivial. Poder-se dizer que estamos aqui a expressar conhecimento sintético, enquanto aqui se expressa conhecimento analítico. Pronto, se conhecerem a diferença entre estes dois tipos de conhecimento. Ok. Pronto. Existe uma noção final do que é que, em que sentido é que duas coisas podem ser iguais, que é, se calhar passo para, se calhar apago isto.
A terceira noção no qual duas coisas podem ser a mesma não é uma de igualdade, mas é uma de equivalência, que é a equivalência de tipos. Portanto, e escreve-se A é equivalente a B. E esta noção vocês já a viram antes. É muito simplesmente, é basicamente uma generalização da noção de isomorfismo, que é, tenho um tipo A, tenho outro tipo B, consigo fazer uma função f que vai de A para B, uma função g que vai de B para A. O B tem a função identidade dele, o A também tem a identidade, e isto é um F. Um, F composto com G vai ser igual à identidade em B, e o G composto com F vai ser igual à identidade em A. Portanto, a equivalência de tipos está a expressar é que eles têm a mesma estrutura, ou seja, igualdade na estrutura. Lembram-se que o nosso objetivo era aqui que duas coisas que fossem iguais na estrutura deviam ser de facto iguais, ou seja, neste sentido mais forte. E é isso que o axioma da univalência diz. O axioma da univalência diz que ele expressa o seguinte: diz que o tipo das equivalências da AB é equivalente ao tipo das identificações da AB. Ok? Isto pode parecer muito estranho, mas o corolário que é importante é o seguinte: se A for equivalente a B, então A é igual a B. E porquê é que isto é tão impressionante? Porque, reparem, eu disse desde o início que nós queríamos identificar estruturas isomorfas. O impressionante é que nós conseguimos fazer isto sem chegar a nenhuma contradição. Porque, de facto, existem modelos para estas coisas que provam que se isto estiver errado, então está tudo errado. Isto é matemática. Ou seja, basicamente, para todos os efeitos, isto é completamente logicamente coerente. E é impressionante que conseguimos criar uma teoria fundamenta a matemática, no qual conseguimos identificar estruturas isomorfas sem chegar a uma contradição, como chegamos na teoria de conjuntos. Um, agora eu vou ver tempo para ver se está para falar sobre a parte da homotopia. Já agora, dúvidas? Quantas? Sim, diz. Mas espera aí. O teu igual é uma coisa que se aplica a dois termos. Este sim, este também, mas é complicado. Sim, mas sim. Sim. Sim, 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 sim. É verdade, porque os tipos são termos do tipo universo. Existem ou seja, um, a ideia do. Isto é um bocado complicado, por isso é que eu não estou a mencionar os detalhes todos. Mas a ideia da teoria de tipos é que, enquanto na teoria de conjuntos, um elemento pode ser elemento de vários conjuntos, e de facto será, porque, sei lá, se X. Uh, não sei, vai ser sempre elementos de supersets maiores. Pronto, os naturais podem ser elementos. Sei lá, o zero é elemento dos naturais e também é dos reais, não sei o quê. Os tipos meio que são únicos, ok? Dão a natureza única do objeto. Exceto que nós vamos querer que os. Nós vamos querer falar sobre. Vamos querer fazer um tipo de todos os tipos, ok? Na verdade é ainda mais complicado. Vai ser uma cadeia ascendente de universos. Portanto, qualquer tipo vai ser habitante de um universo I, ok? E existem universos. Existe o universo 0, o universo 1, assim por diante. Podes fazer uma cadeia ascendente de universos. Portanto, a igualdade aqui é a igualdade num universo qualquer, um universo I, que é um tipo ele mesmo. Mas qual é que é a dificuldade de introduzir universos? É que agora, se o A tiver tipo o DI, também vai ter tipo o DI mais um. E, portanto, eu estou a violar um bocado aquele princípio de que cada termo deve ter um tipo único. Mas sim, isso pode acontecer. E nas linguagens de programação nós não estamos habituados a ver isto, mas aqui há coisas estranhas. Tipo, existem chamadas funções dependentes. Por exemplo, numa linguagem de programação, tu, quando fazes um programa, tu dás-lhe o domínio e o contradomínio. Só que nós agora podemos fazer programas no qual o contradomínio pode depender do input. Por exemplo, imagina que eu quero fazer um programa que pega num n e retorna o zero em Rn. Ou seja, retorna, isto é uma pseudo-notação, pronto, isto é n vezes,
ok? Para cada n diferente, este termo aqui vai habitar um tipo diferente. E portanto, tu, para explicares isto, tens que introduzir a noção do universo e tens que pensar no universo como sendo um tipo. É um bocado complicado. Mas, sim, essa dúvida é completamente válida e eu não expliquei isso. Mas isto é a igualdade entre dois termos do tipo universo. E os termos acabam por ser tipos. É um bocado estranho. Sim. Ok. Mais cenas. Vocês devem ter boas dúvidas. Mas acham interessante a ideia? Acham que tipo, não sei, algo contra? Acham que isto não deve funcionar? O Por Martin Wolf achava que isto não funcionava. É. Pronto. E duas vezes chave. Está fixe. Primeira, uma pergunta para o Francisco. Se provares, né, relativamente àquela parte ali do 2 mais 0, Yeah. né? Se provares B a partir de A, tens de ter continuidade para provar A a partir de B. Hã? Se provar. Desculpa. Pois. Se provar B a partir de A, podes ler aqui. Pula-se. B a partir de A tens de pedir continuidade para provar A a partir de B. Não, não, não se fala. Por acaso, eu não vou responder porque eu não percebi muito bem a pergunta, mas ele menciona continuidade. Isto é interessante porque ahm, eu- ele se calhar estava a pensar nisto como sendo funções contínuas, que por um lado não são, porque nós não falámos aqui nada de continuidade nem nada, na verdade são. É tipo, porque existe uma interpretação desta teoria de tipos em teoria da homotopia. Na verdade, elas não vão ser funções contínuas, vão ser functores entre os grupóides fundamentais dos espaços. O que isso significa são funções que preservam caminhos, ok? Que é quase contínuas. Tipo, só em espaços topológicos um bocadinho mais estranhos é que existem contra-exemplos. Um, portanto, yeah, isto para dizer o quê? Em matemática construtiva, às vezes, por não assumirmos a lei do terceiro excluído, que é há ou não há, me parece uma coisa perfeitamente razoável, mas por não assumirmos a lei do terceiro excluído, nós meio que fazemos batota e isso torna-nos a vida muito mais simples. Por exemplo, o Brouwer, que foi um grande proponente do construtivismo, ao estudar a análise construtivista, sem assumir a lei do ser excluído, ele podia assumir coerentemente que todas as funções de R para R são contínuas. Ele podia simplesmente assumir isso e não ia obter nenhuma contradição. E isso facilita-lhe imensa vida, porque dá para fazer. Tipo, é uma batota não assumir a lei do ser excluído. Aqui é exatamente a mesma coisa. Aqui todas as funções preservam caminhos, ou seja, são functores. Uh, e depois, do ponto de vista da homotopia, e isso aí é onde eu sei menos, também há outras coisas, como por exemplo, todas as funções dependentes correspondem a um. Como é que ele se chama? Fogo. Uma fibração. Pronto, que é uma coisa que, no geral, é preciso de ter. É uma cena qualquer que precisa ter uma propriedade de elevar caminhos, que nem todas as funções têm, daquele género, mas nesta teoria todas têm. E, portanto, nós conseguimos estudar fibrações a partir desta teoria de um modo muito simples. Na verdade, podemos utilizar esta teoria para provar em proof assistants, de uma forma muito simples, os grupóides fundamentais dos objetos. Uh, Porque dá para fazer uma batota em que, a brincar com estas duas igualdades, nós dizemos que nós tratamos esta igualdade aqui e uma prova de que x é igual a y como se fosse um caminho de um ponto x até um ponto y. E é daí que surge a interpretação da homotopia. E com isso conseguimos fazer provas muito simples dos grupóides fundamentais pronto, das estruturas usuais do S1, S2, blá blá blá, usando este raciocínio que é muito mais simples do que definir os números reais, que para definir os números reais estamos a falar de racionais, dos inteiros e de fazer quocientes para sei lá onde, e depois definir a noção de espaço topológico, e depois definir a noção de caminho, e depois com a noção de caminho é que podem falar com a equivalência de caminhos e podem começar a falar sobre grupos fundamentais. É muito mais simples utilizar isto do que fazer estas coisas todas. Portanto, esta teoria também é bastante útil para formalizar a matemática em proof assistants. Yeah. Que é o universo está incluído nos restantes. Yeah, tá. O 0 está incluído no 1, no 2, etc. O 1 está incluído no 2, no 3. Sim. Ok, fixe. Mais uma dúvida? Ok. Está tudo. Já foi um bocadinho de almoço de não vou conseguir falar mais. Ok.
Para uma apresentações do primeiro dia e a conta de aprovações. Julho, temos que ela pode ser 10 no final da apresentação. Obrigada.